Boa noite a todos. Com muita alegria que, mais uma vez, nós estamos aqui presentes para partilhar com vocês os ensinamentos de Jesus, né? Que nunca nos são poucos. Sempre nos fazem o melhor, sempre nos fazem evoluir, sempre nos burila o espírito pequeno, mas desejoso em evolução. Não é? Nós, como Samuel falou, vamos tratar do Evangelho, capítulo 8, do tema Deixai vir a mim as criancinhas. Nós, estudando o tema, ficamos a imaginar, como sempre, né? O que Jesus quis nos dizer quando trouxe essa reflexão para cada um de nós. Será que Jesus só queria cuidar das crianças? E nós, espíritos ainda tropeçando, ficaríamos à mercê do tempo, das nossas próprias lutas, das experiências dolorosas? A gente faz essas reflexões sempre. Então, vamos buscar o significado da criança. O que é a criança? Porque Jesus nos pede para que nós venhamos a nos assemelhar às crianças e porque Jesus traz essa reflexão para que nós apresentássemos a Ele essas crianças. Então, nós, buscando no dicionário Aurélio, encontramos o seguinte significado, que criança é uma pessoa ingênua e imatura. Olha só, imatura, mas tão pequena, que experiências deveria ter para que se torne, já seja assim, considerado um ser imaturo, né? Nas suas ações, na sua inocência. Então, nós buscamos o livro Criança, uma abordagem espírita, de Valdeir Bezerra de Almeida. E ele traz um pequeno trecho, da questão 385 de O Livro dos Espíritos, que diz que as crianças são seres que Deus manda novas experiências, a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dar-lhes ele todos os aspectos da inocência. O Livro dos Espíritos, desde a questão 379 até a questão 385, ele está repleto de explicações sobre a criança, sobre a infância, não é? Que nos faz conhecer e entender um pouco mais o que vem a ser essa criança para Jesus. O Cristo fala da inocência. E os espíritos nos colocam isso nessas questões. Mas vale ressaltar também que, como educadores, como religiosos de instituições políticas, nós temos o hábito de dizer sempre que as crianças são bênçãos divinas, né? Que são a esperança da humanidade, não é isso? Então, o que nós estamos fazendo para permitir que essas crianças cheguem a Jesus? Porque Ele nos clama, deixai vir a mim as criancinhas. Precisamos também fazer a seguinte reflexão, de que nós ainda não tenhamos condições
de saber o significado para cada um de nós de uma criança na sua totalidade. E a gente vê muito isso hoje nos nossos lares. Quem tem mais de um filho, ou que tem vários sobrinhos, quem é educador de educação infantil, a gente vê o grande manancial de conhecimento, às vezes, que nos assusta, que essas crianças nos apresentam. Os filhos que nós criamos todos no mesmo modo, mas que apresentam para nós pontos de vistas assim que nos assusta. De onde vem tudo isso? Se nós pararmos lá na questão da ingenuidade dessa criança, na questão da imaturidade, não é? Os Espíritos nos alertam para essa nossa responsabilidade. Quando Kardec, entre perguntas e respostas, desde as questões já citadas, 379 a 385, trazem essas informações sobre essa experiência, essa nova experiência do Espírito, essa nova existência, esse novo momento que ele vai experienciar novos aprendizados para se aperfeiçoar. Nós fomos um pouquinho mais além na questão (199) de O Livro dos Espíritos. Eles nos chamam a atenção para essa palavra inocência. Os Espíritos nos falam que essas crianças, que nós muitas das vezes recebemos no colo, que são os anjinhos, não é? Eles nos confundem com essa inocência. E não nos permitem ali observar as suas tendências. Porque a doutrina espírita, ela descortina, através dos vários exemplos que os Espíritos nos dão, que essa inocência, como bem diz Jesus, é mais uma proteção, é mais um estado de dormência, né, da consciência desse Espírito. E é isso que Jesus nos chama a atenção para essa reflexão. Jesus, ele nos compara e ele nos pede para que possamos ir até ele ou permitir que essas crianças cheguem até ele nessa inocência, nessa consciência adormecida, para que possam, em contato com os seus ensinamentos, acordar, não é? Ser tocadas naqueles registros que já trazem em si, para que possam vivenciar os seus ensinamentos e ali o Espírito que trazia aquelas tendências voltadas mais ao mal consiga, não é? Com o nosso auxílio, enquanto pais, enquanto família, enquanto educadores, e burilando as tendências para o mal, não é? É o alimento que Jesus chama as nossas consciências. Porque aos olhos de Jesus nós somos todos comparados à criança ainda. Porque para ele esse estado de dormência se faz nessa consciência que nós ainda não despertamos para o bem. Se faz nessa consciência da dor, da aflição, da angústia, não é? Da miséria, do desejo de vingança. São essas pessoas que Jesus chama para si.
Jesus não fala simplesmente a um corpo pequeno, quando nos alerta para que deixe ir a Ele essas crianças, esse estado, essa infância, não é? Essa imaturidade. É todos nós que ainda repousamos na vida, num caminhar lento. Ainda repousamos na vida na condição de aprendizes que, agora que iniciamos o nosso levantar, para dar os primeiros passos. É essa consciência que Jesus quer acordar em nós. Jesus quando diz, deixai que venham a mim as criancinhas, Ele também tenta fazer com que nós, enquanto instituição familiar, venhamos a trabalhar os espíritos que hoje se fazem conosco nesse estado de criança, a buscar o caminho que o leva a Ele. Enquanto os pais, como os próprios espíritos nos alertam, nós não podemos repousar na consciência de que essa criança que nos chegou, bonitinha, pequena, que traz a sua inocência, o seu rostinho angelical, nós vamos precisar sempre só passar a mão na cabeça, estar naquele ato de proteção. Trabalhando esse ser como se não pudesse vivenciar com a sociedade as suas novas experiências. Trabalhando esse ser como se fosse peça única da nossa existência e não pode sair do nosso lado. Esse espírito precisa acordar para novas experiências. Esse espírito precisa vivenciar os ensinamentos que eles são postos naquela nova existência. E é nossa responsabilidade. Jesus chama a nossa consciência a isso. Os Espíritos nos falam assim no item 19 do Evangelho: deixai que venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Palavra de Cristo. Que leite é esse? Que alimento é esse que Jesus oferece a essas crianças? Se a doutrina espírita, que é posta como chave do enigma humano, nos diz, e está lá, no Livro dos Espíritos, na questão 776, que é os espíritos que estão nessas crianças são espíritos que já tiveram milhares de experiências. São espíritos que já vivenciaram várias reencarnações. Então, esses espíritos podem saber muito mais que nós. Podem ter registros bem maiores que os nossos, para o bem ou para o mal. E é nosso dever e responsabilidade apresentar esse leite, esse alimento que cada uma dessas crianças necessitam. E não falamos só dos pequenos, que são espíritos aí milenares, né? Em corpos pequenos. Falamos de nós outros, que estamos ainda na condição de criança. A doutrina espírita, como eu já falei, é a chave do enigma humano. Ela vem para nos acordar, para nos fazer compreender hoje aquilo que outrora Cristo não conseguia
repassar àqueles que caminhavam com ele. E naquela época, quando Jesus realmente falava para que nós permitíssemos que essas crianças estivessem com ele, não é? Ele nos queria que trabalhássemos a nossa consciência na bondade, no amor, na verdadeira pureza. Às vezes nós costumamos dizer assim, que as crianças são seres puros. Eu, quando era adolescente, eu ouvia muito a minha avó dizer que quando uma criança, que era um anjo, não é? Desencarnava, que já tinha experimentado o leite materno, ela não ia para o céu, não é? Aí eu ficava me perguntando, mas por que a mãe ia deixar morrer de fome, porque já estava doentinha, né? Mas os mais velhos tinham essa crença antes, não é? Eles achavam que era o alimento que adentrava a boca naquele momento que ia fazer muito mal àquele ser, que não trazia maldade nenhuma consigo. E até hoje nós temos isso em nossas consciências. Nós às vezes achamos absurdo os nossos filhos pequenos terem reações de agressividade. Aí nós, meu Deus, de onde tirou tudo isso? Porque é um anjo, é tão pequeno e em casa não vê isso, ainda não vivencia uma vida lá fora para trazer para si essas experiências de maldade. E a doutrina está aí. Kardec se preocupou muito com essa passagem do Evangelho, bem-aventurados os puros de espírito, que traz as explicações dos espíritos as mais plausíveis possíveis, para descortinar de nós esses mitos. É nosso dever e responsabilidade, afirmo, apresentar os nossos pequenos, nossos corpos pequenos a Jesus. Esses espíritos trazem consigo experiências diversas. E nós precisamos levar a eles aquele que nós achamos perfeição. E se nós nos perguntarmos hoje, quem esteve na Terra, que para nós é o símbolo da perfeição, todos vamos nos responder, né, que foi Cristo. Então precisamos analisar mais Jesus. Precisamos buscar mais os exemplos de Jesus para apresentar às nossas crianças, aos nossos espíritos velhos em corpos novos, não é? Hoje, como Samuel colocou, é uma data importantíssima, onde muitos de nós nos voltamos a observar mais as crianças, onde muitas instituições, sejam elas políticas ou religiosas, buscam levar alegria a esses coraçõezinhos no caminho da perfeição, não é? São muitas as preocupações dos pais em estar buscando o melhor presente nesse dia. E não é essa a nossa responsabilidade aqui, encarnados hoje. Às vezes, como o próprio Cristo fala, nós alimentamos só o corpo, só as vaidades, só as ambições, só enxergamos o ser perfeito. E nós, como espíritas, já não podemos mais permanecer no mesmo pensamento. E nós, como espíritas, já não podemos mais perder tempo e atrapalhar
aqui hoje, na nova oportunidade que temos junto ao Cristo, essa missão de levar esses espíritos até Ele. Cristo fala dessas consciências adormecidas, sim. Cristo conhece a cada um de nós. E Ele diz, Deus em tudo é amor e sabedoria. Então, será que Deus errou em nos escolher para formar um novo lar com esses espíritos que nos chegam? Eu acredito que não. Eu acredito que Deus vê em nós a condição, o potencial de estar levando a cada um desses nossos irmãos que vem caminhar conosco hoje, esse caminho. E não mais ser condição de entrave na caminhada a Jesus. É nossa responsabilidade tornar essa apresentação mais fácil. Fazer com que saiam as multidões que se fazem entre nós e o Cristo, entre nós e esse novo Espírito, para direcionar a sua visão ao conhecimento de Jesus. O que nos melhora? Não são as festas, não são as bebidas, não são os vícios do mundo. O que nos melhora é a fé, é o alimento maior. O que nos melhora é a certeza de que hoje nós já temos condições de analisar em Jesus o alimento que nos falta, através do vasto conhecimento que Ele nos dá. Cristo não nos desampara, em momento nenhum. Hoje eu já ouvi alguém dizer, quando chegava em casa, alguém gritava com o filho, que se pudesse, largava-o na primeira esquina, porque já não aguentava mais. Então, no dia de hoje, né? Não foi o presente caro que aquele espírito precisou naquele dia. E era simplesmente essa reclamação, porque a criança havia quebrado lá o brinquedo que tinha sido tão caro. Não é o brinquedo, não é o presente. Nesse momento, essa irmã estava esquecendo ou não foi apresentada o maior alimento que aquele espírito necessita. Que em contato com esse alimento, em contato com os ensinamentos de Jesus, nós somos convidados a acordar da inocência, do sono profundo, do desespero, da dor, da angústia. E queremos ser melhor a partir dali. E queremos ser amor e dar amor. Queremos doar paz. Queremos facilitar a vida do outro, porque nós já vamos conseguir compreender. Jesus é só sabedoria, não é? Quando nos compara a esse estado de inocência. Quando a gente lê, antes de nos aprofundar mais nos conhecimentos espíritas, antes de acreditar mais em tudo que nos são colocados, através dos espíritos, das experiências que tiveram, em cada caminhada aqui, a gente lê e realmente já analisa isso aqui na condição do infanto mesmo, da criancinha. E nós, muitas das vezes, realmente, como eles dizem, deixamos passar aquelas tendências que farão com que esse espírito caia.
Porque nós vamos achando bonitinho a criança bater em alguém. Nós vamos achando bonitinho a criança quebrar algo ali e sorrir. E nós vamos sorrir juntos, não é? Nós não vamos trabalhar as nossas consciências para aperfeiçoar para o bem esse espírito. É uma dádiva, sim, é uma dádiva divina. Cada uma criança que chega até nós. É a oportunidade que temos de fazer com que esse espírito, estando com o Cristo, não mais queira mergulhar nas profundezas ao qual mergulhou no passado. E para nós, isso é maravilhoso, porque não só esse espírito crescerá, mas nós também. É uma ajuda mútua. Estamos todos num caminho para aprender a nos melhorar juntos. Às vezes, é um filho que nos leva a conhecer o Cristo. Às vezes dizemos que vamos por eles, mas é eles que nos apresenta Jesus no nosso momento de desespero. Não é? Cristo, ele diz: deixai que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Então, como eu falei há pouco, quando esses nossos pequenos nos apresentam ao Cristo, pela nossa ignorância, da impaciência, da intolerância, não é? Do não procurar conhecê-lo para compreendê-lo, é o alimento que necessitávamos. Nesse momento, ele ouviu Cristo e nos levou. Não é? Quantos estão caídos as nossas crianças essa hora no mundo dos vícios, na bebida, nas calçadas da prostituição, das drogas. Eles estão lá, mas o compromisso é levar os seus pais, que vão muitas das vezes em busca do alimento para o filho. Mas era ele quem precisava, nesse momento, beber esse leite que Jesus oferece e se fortalecer. Era ele que, naquele momento, precisava compreender que aquela fraqueza não poderia mais existir em si. Era ele que, naquele momento, estava no estado de criança e que precisava, em contato com esse conhecimento de Jesus, com esses ensinamentos, fortalecer a sua fé e passar a vivenciar nos seus dias novas experiências, momentos diferentes, tornando-se um espírito realmente mais leve, mais angelical, buscando externar de si o ser divino que cada um de nós temos dentro de nós, no nosso interior. Somos criados simples e ignorantes, esclarece-nos a doutrina. Mas como já falamos aqui, vivemos várias experiências. E essas experiências não são apagadas. No estado da infância, elas estão ali muito fortes. Por isso esse chamamento do Cristo, para que possamos ir até Ele. Por isso essa condição de Jesus, quando coloca que venham a mim os fracos, os ignorantes, para que eu os esclareça. Porque somente através do amor e da caridade nós vamos conseguir fazer com que esse Espírito ele passe
a se fortalecer, ele passe a querer dar passos diferentes hoje. Às vezes, nós dizemos assim, meu Deus, mas eu tenho um menino lá em casa que não se aquieta. Eu rezo tanto, parece que quanto mais eu rezo, mais esse menino vira a mula, né? A gente ouve muito isso no desespero dos pais. Mas não é bem assim. É muita coisa para ser mudado. É muita coisa para ser organizado. São muitas vivências ali, ainda em estado de reflexos. E é nosso dever não ser mais entrave desses espíritos na apresentação para Jesus. É nosso dever, desde o momento da concepção até o retorno à casa do Pai. Somos eternamente crianças aos olhos de Deus ainda. Somos seres ainda muito desesperados. Somos seres ainda muito animalizados. Somos seres que ainda nos deparamos em alguns momentos com reações que, quando esfriamos a cabeça e paramos, meu Deus, eu agi como criança. É nesse momento que precisamos ir a Jesus. É nesse momento que somos essas crianças que Jesus chama. E Ele clama assim por nós. Ele não desiste em momento algum. E estão aí os Espíritos nos puxando a orelha constantemente para esses exemplos do Cristo. Porque Ele nos quer com Ele. Esse estágio de ignorância que nós ainda nos encontramos desde pequenos e que não encontramos força em nós sozinhos ainda para nos desvencilhar dele, precisa ser levado ao Cristo. Às vezes a gente diz assim, Cristo vai se materializar ali, nós vamos levar ou vamos até Ele naquele momento? Não. Aqui, ó. Evangelho. Os ensinamentos. Pentateuco, né? Da doutrina que Kardec nos apresenta. No Livro dos Espíritos estão ali questões belíssimas sobre esse nosso primeiro contato com o mundo, com a vida. Digo isso nessa nova experiência, né? Estão ali como nós trabalharmos essa ida dos novos espíritos, dos nossos espíritos, das nossas crianças ao Cristo. É Jesus o alimento. É Jesus o fortalecimento. É Jesus o presente. É Jesus a abundância que vai fortalecer a cada um de nós nas nossas fraquezas, nas nossas inexperiências, nas nossas ignorâncias, nas nossas dormências ainda. É Ele. Por isso, Ele pauta, bem-aventurados os que têm puro coração. Como adquirir essa pureza? Se não for através dos seus ensinamentos. Como sair desse estágio de infância? Se não for através dos seus ensinamentos. Se não for buscando esse alimento que nos falta. Quantos de nós nos deparamos com os problemas do dia a dia e entramos no estágio de desespero? Igual aquela nossa criança que adentrou conosco o supermercado, quis algo, não foi atendido naquele momento e bateu as pernas no chão, né? Digo igual a minha avó dizia, parecia cobra na areia quente, de tanto dar voltas ali no chão, não é? Então, quantos de nós não está ainda nesse estágio? Então, o convite de Jesus é esse, que venhamos a acordar as nossas consciências adormecidas. Esse estágio de infância
essa criança somos todos nós. Somos os espíritos ainda em burilamento, sem bagagem ainda. Temos, talvez, mas mais voltadas para o mal. Aquelas experiências boas se fazem mais lá no fundo. E nós, sem esse conhecimento do Cristo, não temos condição nenhuma de fazer com que elas estejam em evidência nas nossas vidas. De fazer com que elas estejam em primeiro lugar nas nossas vidas. O alimento que Jesus nos chama a partilhar com Ele, quando Ele diz, deixai vir a mim as criancinhas, é o amor, é a paz. Porque não há condição nenhuma para nenhum de nós sem essa compreensão dos ensinamentos de Jesus. Sem essa compreensão de que precisamos ter em nós essa paz para nos encontrarmos, para auxiliar os espíritos que nos chegam, para auxiliar o mundo que está aí, todos como se fosse um berçário. Crianças que só choram e não têm a condição, nem a capacidade ainda, sem esses conhecimentos do Cristo, de se firmar de pé, de dar os passos sem precisar que alguém segure. É esse o convite do Cristo, nessa concepção que Ele nos apresenta essa noite. Eu, para finalizar a minha fala, que foi mais num processo de reflexão mesmo para cada um de nós, eu trouxe uma mensagem, para os nossos espíritos em corpos pequenos, para todos nós ainda no estado de crianças, ainda com os nossos espíritos dormindo. Eu vou ler, é de Chico Xavier, pelo Espírito Meimei. A criança é o dia de amanhã, solicitando-nos concurso fraternal. Planta nascente é a árvore do futuro, que produzirá segundo auxílio a sementeira. Livro em branco. Exibirá depois aquilo que lhe gravamos nas páginas agora. Luz iniciante. Brilhará no porvir, conforme o combustível que lhe ofertamos ao coração. Barco frágil. Realizará a travessia do oceano encapelado na terra, de acordo com as instalações de resistências a que lhe enriquecemos a edificação. Na alma da criança reside a essência de paz ou de guerra, da infelicidade ou do infortúnio, para os dias que virão. Conduzimos, pois, o espírito infantil para a grande compreensão com Jesus. É consagrarmos nossa vida à experiência mais sublime do mundo, a serviço da humanidade, nas pessoas dos nossos semelhantes, o caminho da redenção sempre. Chico Xavier. Muito obrigado e boa noite a todos.